a gente não pode ser desavisado, essa é a questão, né? Quando você migra, né, o que acontece é que existem transformações psíquicas, que era esse que era o nosso ponto, né? Claro que você muda a vida, você muda as relações, você muda de país, você muda de língua e tudo isso, né, significa, terá como consequência transformações psíquicas. Eu acho que, assim, pensando como é essa questão da psicanálise, né, o próprio Freud, né, ele, quando foi em 1938, durante o nazismo, o Freud migrou, né, ele teve que sair, né, da Áustria e ele foi para a Inglaterra, ele morou um ano em Londres, depois ele acabou morrendo, enfim. Mas ele fugiu, né, do nazismo, tanto que 3 irmãs acabaram indo para campo de concentração e foram assassinadas. E o Freud assim, a psicanálise é marcada por essa questão da migração desde o início, né? Inclusive vários psicanalistas tiveram que migrar da Europa, né? Uns foram para os Estados Unidos, alguns foram para a Argentina, enfim. E aí, assim, apesar de a psicanálise estar intrinsecamente ligada à migração, né? Ela não foi estudada naquele momento. Nos anos 80, mais ou menos, 85, um casal de psicanalistas argentinos, o Leon e a Rebecca Greenberg, escreveram um livro que é Perspectivas Psicanalíticas da Migração. E esse é o livro que começou, né, então, um estudo sobre as questões psíquicas, né, que atravessam o imigrante, né, que não são. Né? Por isso é que eu acho que é importante, quer dizer, o que esses estudos, né, me provocam, assim, é pensar, claro que a experiência não é evitar a migração, mas é não ser desavisado, né? Tem alguma coisa com esse processo migratório que vai acontecer que é psíquico, né? Não é só no sentido, vou ter que ver as questões do visto, tem que ver o apartamento, tem que ver onde eu vou morar, o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, o lugar, mas tem questões psíquicas, né, que são fundamentais. E aí, assim, isso é o nosso projeto aqui para pensar isso, a gente traz isso, né? Espera aí. Falhou a sua chamada. Oi, voltou, né? Voltou. E, enfim, o nosso projeto é justamente esse, a gente poder aqui pensar, a gente vai trazer, né, esses elementos, o que são essas transformações, mas a gente também é muita troca, né? A gente gosta de experiências das pessoas, isso é muito enriquecedor, porque, assim, apesar de ser alguma coisa, né, vamos pensar, existe alguma coisa que acontece com o imigrante de uma forma geral, mas é singular, né? A Cada um psicanálise. vai viver isso de uma forma muito única, né? O impacto da migração, por mais que os perrengues sejam mais ou menos uniformes, as transformações que vão ser vividas vão ser muito singulares, né? É totalmente singular, né? Como cada um vive aquilo, né? E o que eu diria, assim, né? Uma das coisas que é fundamental, assim, na questão da migração é fazer o luto daquilo que ficou para trás, né? Que as pessoas acham que, não, deixei, não sei o quê, né? Virei a página, né? Tal. Essa vida aqui tá péssima e tal, vou mudar de país, vou deixar a bagagem aqui. Na verdade, você carrega tudo com você, né? Você não deixa nada no país, você carrega com você. E, assim, é por isso que, às vezes, isso dá uma certa confusão. Existe uma síndrome que a gente chama síndrome de Ulisses, né? Que é um psiquiatra e psicanalista, ele é espanhol, ele detectou isso nos imigrantes, que são estados confusionais, uma certa melancolia, né? Alguma coisa que se repete nos imigrantes, e ele tem um estudo profundo que a gente vai trazer também num dos encontros, né? E isso por exemplo, a questão do luto, eu diria que é uma das mais fundamentais, né? Você fazer o luto daquilo que ficou, daquilo que se perdeu, né? E porque senão melancoliza, né? Vira melancolia, depressão, e aí é muito mais grave, né? E a melancolia do imigrante é essa escuridão que devora, né? É um
um processo de enfraquecimento psíquico tão grande que impede o migrante de superar aquilo que foi perdido e, principalmente, de seguir adiante, abrindo espaço para o que vai chegar, né, com essa nova experiência. Uhum. A Daniela está aqui perguntando, e as crianças, como sentem isso? Eu acredito que seja a questão do luto, da perda, né? Se diz com relação à perda. Então, as crianças também sentem da mesma forma, né? Quer dizer, eles podem não demonstrar, os sintomas, né, como a gente fala na psicanálise, podem ser diferentes, né? Às vezes é um desinteresse no social, em se socializar, reintegrar, né? Às vezes é uma questão na escola, né? E eles sentem muito, né? Eu sei porque eu tive meus filhos, eles tiveram que interromper, né? A gente morava no Brasil e eles saíram, a gente foi morar, na verdade a gente achava que ia ser entre 2 e 3 anos, e foi 2 anos, depois eu quis retornar, mas, assim, eles com pai inglês, família na Inglaterra, conheciam, já tinham ido várias vezes para a Inglaterra, foi dificílimo, dificílimo, assim. Uhum. E lembro que meu filho, eles sempre falaram inglês com o pai. Eu me lembro que na primeira semana, meu filho, ele falou, todo dia ele chegava, não entendi nada do que eles estão falando. Como assim? A criança fala inglês o tempo todo. Aí ele chegava, não entendi nada do que eles estão falando. Tô, assim, durante, sei lá, quase 2 semanas. E eu falei, bom, é o tempo também, né? Tem alguma recusa, tem alguma coisa que eles precisam desse tempo, né? Uhum. Às vezes tem que ir para terapia mesmo, né? Às vezes no próprio processo ali interno, com a família, com os amigos, mas não tem garantia, né? Porque eu digo assim, garantia, então quer dizer que com família lá, com a língua, com um país que já conhece, não tem, até isso, né? A minha filha já chegou de outra forma, mas a saída dela do Brasil foi péssima, ela chorou assim durante uma semana antes de ir, todos os dias. Então, cada um, né? É por isso que eu digo, a gente estava falando isso, é muito singular, né? Essas questões, existe alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Que a gente, inclusive, a gente fala, é o trabalho do luto, né? É realmente um trabalho psíquico, né? Necessário para não melancolizar, né? E tem muitas questões que vão surgindo, né, ao longo desse processo. É uma questão, depende da situação de cada um, mas pode ser a solidão, a questão do desenraizamento, uma certa invisibilidade, né? São muitas questões. A perda da língua mãe, né? Essa mãe aí, né? E mesmo quando é Brasil e Portugal, que é a mesma língua, mas não é a mesma língua, né? Isso aí, acho que dos que migram entre Portugal e Brasil, tanto portugueses que vão para o Brasil, quanto brasileiros que vêm para Portugal, acho que essa ideia de que a língua é um facilitador, obviamente que não é como você ter que aprender mandarim, né? Óbvio, mas a entonação, o ritmo, a sintaxe, a forma de falar, é tudo tão diferente, né? O jeito de fazer uma piada, né? Esses detalhes mais sutis da comunicação são tão diferentes, né? E ontem mesmo estava na supervisão, e um colega que é português, ele estava falando de alguém, enfim, que disse que os portugueses hoje em dia se adaptam talvez melhor a uma migração para o Japão, né? Falou assim uma coisa bem, bem diferente do que para o Brasil, porque como há essa semelhança da língua, é como se a resistência de adaptação fosse ainda mais difícil, fosse ainda maior, porque cria-se uma falsa ideia de que, como a língua é a mesma, esse assunto está resolvido, quando na verdade não é. E alguém que vai para um país de língua completamente diferente, a pessoa ela está o máximo possível disponível para absorver a forma de se comunicar daquele outro lugar, né? Quando a pessoa está numa posição de não saber, ela consegue estar mais neutra e mais receptiva do que quando há uma parcela de eu já sei como funciona, eu já sei como é essa língua, né? Alguma coisa assim que deixa
o imigrante nessa posição de pouca abertura, talvez? E eu acho que assim, né, e tem isso também, que a gente também fala sobre isso, em relação Brasil e Portugal, por exemplo, que teve uma relação de colonial, né, isso ainda tem é mais delicado ainda, né, essa relação colonial. Então, como é o brasileiro que chega lá, não, mas é que eu tenho direito aqui de tudo, porque vocês foram lá e tiraram as nossas coisas. Enfim, tem toda uma situação que às vezes não é consciente, né? Isso é uma outra questão também que a gente trabalha, porque quais são as motivações que faz alguém migrar, né? Às vezes a pessoa fala lá, faz uma lista, dá milhões de motivos, e foi por isso, blá, blá, blá. E aí ela começa a fazer uma terapia, começa a fazer uma análise, ela começa a se dar conta que as motivações inconscientes foram inconscientes e foram outras, né? Enfim, isso não invalida, né, o fato dela ter ou não poder, enfim, migrar, mas é diferente, né? Quando você se dá conta do que realmente te motivou, né? Qual foi realmente o desejo, né, que te motivou a fazer esse percurso aí, né, essa coisa migratória que não é fácil, é interessante. Eu acho que isso é uma descoberta importante também, né, ao longo do processo aí, né. Mas essa relação colonial como tem, por exemplo, Inglaterra com a Índia, enfim, em vários países, né, eles trazem particularidades também para esse processo migratório, né. Isso Cria é uma uma outra tensão extra, né? Acho que cria uma tensão extra nessa adaptação, tanto de um lado como do outro, tanto no país receptivo como no imigrante, né? Fica ali não adianta, a dimensão coletiva nos atravessa de alguma forma, né? Isso, ela nos povoa internamente e é muito difícil estar totalmente dissociado disso, né? Sobretudo em questões que são mesmo de ordem pública, do departamento de imigração dos países, a forma como é tratado, né? Muitas vezes em países que têm essa tensão colonial, há na formalidade, no papel, uma política de reparação histórica em que se acolhe imigrantes das ex-colônias, mas na hora das micro-relações ali no dia a dia, no atendimento nas repartições públicas destinadas aos imigrantes, essa tensão ela fica muito à flor da pele, né? Ela vem aqui à superfície e a gente vê que, por mais que haja na letra da lei algo que busca acolher, mas essa tensão histórica coletiva ainda perdura, né? Então, isso é todo um processo de adaptação mesmo, né? E de metabolizar esse passado histórico, né? Outra coisa que comentou, eu estou agora de novo no Brasil, e ela não entendeu muito bem, enfim, aquela coisa mais assim, eu voltei, né? Isso é uma outra coisa que também é um assunto importante que a gente trata, uma temática importante dentro da questão migratória, que é que retorno é esse, né? Porque, na verdade, você não volta, né? Você não volta para o lugar que você deixou, porque isso não é mais a mesma pessoa, você não volta mais para o lugar que você deixou, esse lugar virou uma outra coisa, o tempo passou, as pessoas também se transformaram, você também se transformou, né? Então, é um retorno impossível no sentido psíquico, né? Você não voltar, você vai desconhecer aquilo, né? E isso é uma outra questão. Vai ter isso, vai ter ligado a uma coisa assim, né, no seu imaginário, aquele país que ficou lá, né, com aquelas pessoas, aqueles lugares, e ele se transformou, né? Então, na verdade, é uma outra migração. No final, se a gente vai fazer, a pessoa retorna e ela faz uma nova migração, né? Todo esse processo, o luto que ela vai ter que deixar daquele país que ela vai ter que fazer daquele país que ela deixou para trás, né, a língua, tudo, enfim, o retorno, na verdade, é uma nova migração. Isso também é muito
importante, né? É por isso que eu digo assim, eu acho, eu dou muito apoio para todo mundo que quer fazer ter essa experiência migratória, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, né? Porque ela realmente, assim, ela tem consequências, né? E Em essa todos os... tomada de consciência, né, Marta? Não só a responsabilidade, mas essa tomada de consciência de que muitas camadas vão ser mexidas, né? Não só vai exigir essa adaptação logística, mas que muitas partes nossas que a gente nem sabia que existia vão vir à tona, né? Vão se revelar. Outras que a gente achava que funcionava de uma maneira, a gente vai passar a ter um outro funcionamento, né? Eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa, Marta, porque tem uma pergunta aqui no chat que acho que vai conectar muito com o que eu queria trazer do Guimarães Rosa, que a Márcia Guimarães, que está com o nome do Paulo Matos aqui, também deve ter sido alguma coisa ali no computador partilhado com o maridão, ela falou de como é para quem fica. Eu não sei se você queria comentar também sobre isso, mas eu vou querer comentar com toda certeza, porque eu trouxe aqui o conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, para a gente também navegar um pouco com isso. Mas a Marta também tem um olhar legal sobre essa coisa de quem fica. Fizemos um encontro falar só de para quem fica, né? Porque, na verdade, quem fica se sente abandonado, né? Às vezes tem inveja, às vezes raiva de que foi embora. Então, a gente também trabalha isso, porque quando a pessoa vai, ela não entende muito bem como é que as pessoas que ficaram, elas tiveram reações, né? Sim, as reações mais absurdas, porque assim, no sentido de que você achava, a pessoa tem saudade, mas de repente ela ficou com raiva, né? Mas é muito, também, por exemplo, se um vê um filho sendo exilado, por exemplo, indo embora, e aí ele pensa, nossa, sei que meu filho foi embora, né? Porque se ele fica, ele pode morrer, digamos, numa ditadura argentina. Vamos pensar sobre isso. Quantos exilados, né, tiveram que deixar as famílias, os pais, enfim. E, de repente, os pais agradeceram que os filhos puderam se exilar porque salvou a vida deles, né? Pensar nisso. Outros pensam assim, nossa, eu já estou com 80 anos, agora meu filho vai embora e eu talvez nunca mais encontre meu filho, nunca mais veja meu filho, né? Então, assim, quem fica tem que fazer também um luto disso, né? Isso é uma... falou bastante sobre isso durante, né, o curso. Você quer falar, Renata? Quero, porque eu queria pegar aqui queria convidar vocês todas, acho que também temos rapazes aqui, para a gente fazer uma pequena viagem agora. Não sei se vocês todos já conhecem ou já passaram por esse conto, que é A Terceira Margem do Rio, do João Guimarães Rosa. E é um conto, né, que... gente, estou muito longe de ser crítica literária, tá? Por favor, não tô mega longe de ser crítica literária, mas esse conto passou por mim, eu passei por ele, nós nos encontramos na Terceira Margem do Rio, quando eu comecei a fazer análise, isso 7 anos atrás. E a minha analista, nessa época, falou desse conto, né? A gente estava numa parte da minha análise em que a gente estava elaborando, eu estava elaborando, né, com a ajuda dela, o luto pela perda do meu pai, porque, de alguma maneira, esse conto fala de morte, de despedidas, né? A interpretação mais usual dele, digamos assim, é da morte, né? Alguém que vai embora. E a Andrea Adrio também falou aqui que vivemos num entre-lugar, que é essa terceira margem do rio, né? A gente vive o imigrante está sempre entre, né? O Stuart Hall, que é um dos autores que a gente também usa no curso, nos encontros, ele fala desse sujeito diaspórico que está entre os dois lugares, né? Entre as duas ilhas. Mas o que eu queria trazer aqui do Guimarães Rosa, né? Que é não tem nem palavra para qualificar o Guimarães Rosa, assim, está muito à frente, está muito adiante da gente. O conto é curtinho, né? Ele fala da história de um menino, narrador do conto é um menino, que vê o pai construir uma canoa onde só cabe
uma pessoa, só cabe o remador, né? E o pai entra nessa canoa e sai pelo rio. E esse pai nunca chega numa outra margem, né? Ele vai embora. Essa partida gera na família uma comoção ali, uma dificuldade, né? Muito relacionada a isso de quem fica. E a leitura que eu queria propor, né? A interpretação que eu queria propor aqui desse conto, talvez um pouco inusitada e ambiciosa, é que a gente considere esses personagens todos do conto como aspectos nossos, da nossa psique, mas também membros da nossa família, né? Mas acho que aqui vai ser engraçado se a gente interpretar todos os personagens como partes do nosso ser, né? Esse pai que vai num barquinho, que só cabe ele, e vai embora, esse menino que fica, essa esposa que pragueja quando ele vai, né? Outros filhos que seguem a vida e, olha, foi embora, também vou viver minha vida. Toda a cultura, a comunidade que se reúne para entender o que aconteceu com esse homem que foi embora, né? Então, tem muitos... Eu não vou ler, embora o conto seja curtinho aqui, por conta do nosso tempo, eu não vou ler o conto inteiro, mas vou aqui vou passeando por ele com vocês. Tem alguns trechos que eu separei, porque eu acho que fala muito desse processo migratório, do que é para o imigrante, né? Essa travessia que nunca acaba. Como que é viver plenamente na terceira margem e como que esse garoto, né, esse filho, que ao longo do conto também cresce, fica adulto e velho, como esse personagem que narra a história me marcou no sentido de até que ponto nós, migrantes, estamos narrando a nossa própria jornada pela boca de quem ficou, e não pela nossa, né? Então, se a gente pensar nesse menino que é o filho que ficou depois dessa partida do pai, e é ele quem narra o conto, né? É ele quem diz o conto, porque o pai está vivendo a vida dele, né? Mas o quanto a gente... Se esse menino também é uma parte nossa, da nossa psique, o quanto nessa nova etapa da nossa vida, a gente conta essa história a partir daquele lugar de onde a gente saiu. E não desse lugar desse entre-lugar, muito menos do lugar da chegada, porque talvez a gente nunca chegue, né? Eu quis abrir aqui, a hora que a gente estava na sala de espera, com a música do Jorge Drexler, ainda vou aprender a falar Jorge em espanhol, que chama Movimento a música, né? E ele diz que somos uma espécie em viagem, não temos pertences, apenas bagagem, né? E os hispanohablantes têm uma capacidade de se expressar assim, só que, né, ibérico. Tem essas duas línguas, para mim, são de uma... Embora digam que só se pode filosofar em alemão, acho que os latinos estão, assim, muito bem obrigado para expressar as emoções, né? Então, o quanto nessa jornada migratória a gente permanece no lugar dessa criança que ficou, e não do adulto que partiu em busca de algo, que às vezes temos uma ideia do que é, mas não sabemos exatamente o que é, e isso vai sendo descoberto ao longo da jornada, ao longo desse caminho, caminhante, né, ao longo desse caminhar, isso vai sendo descoberto. Então, tem umas expressões aqui, por exemplo, quando ele fala que sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus. Nem todo imigrante migra porque decidiu, né? Muitos migram porque assim foi a única opção, como é o caso dos refugiados, asilados políticos, exilados também, né? Mas não sei se é o caso da maioria que está aqui, mas acredito, pelo tipo do post de texto que vos atraiu, acredito que a maioria que sejam migrantes voluntários, né? Que migraram porque assim quiseram.
E aqui a primeira frase do conto é: nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino. Mas um dia ele cismou, construiu-lhe um barquinho e saiu. Então, o quanto essa migração voluntária também tem um pouco disso, né? A gente vive uma vida inteira cumpridora, ordeira, positiva, mas chega uma altura da vida em que é preciso uma mudança radical, né? E aí nós decidimos esse adeus para a terceira marcha. Gil e Caetano fizeram uma música com o mesmo título do conto, inspirados no mesmo. Sim, e está na nossa playlist essa música. Depois, quem não viu a playlist lá no grupo do WhatsApp, tá lá. Playlist Migrar é Partir-se, essa música do A Terceira Margem do Rio, inspirada nesse conto, tá lá. Milton Nascimento e Caetano, coisa assim maravilhosa. E um outro ponto que fala aqui no conto é o praguejar da esposa, né? Você vai, você fique. Você nunca volte, porque, como a Marta disse ainda há pouco, não há volta. Não sei aqui se alguém está pensando em voltar. No hay regresso, né? Pode, mas não vai voltar para o mesmo lugar, né? Não vai voltar do mesmo jeito. Exato. Não vai voltar do mesmo jeito nem para o mesmo lugar, né? Porque se da mesma forma. Oi, Marta, perdão. Desculpa, e nem vai encontrar as mesmas pessoas, nem o mesmo lugar, né? Como diz a Andréia aqui, a gente volta com outra roupa interior, né? Portanto, esse regresso, ele vai ser, no máximo, geográfico mesmo, né? De latitude no planeta. Agora, a volta, no sentido de voltar para o que se deixou, voltar para quem se era, o mestre Saturno não permite, né? Não tem condição da gente fazer isso na vida, que dirá depois de migrar, né? E o menino pede que o pai leve ele, né? E o pai só chama ele para pertinho do barco, dá-lhe uma bênção e pede para o menino se afastar. E essa bênção, como é que a gente poderia ler, né? Qual é a bênção que o migrante dá para quem fica? É a bênção de: façam vocês as suas canoas e partam vocês na viagem que vos cabe, né? Cada canoa só cabe um. A canoa é onde só cabe o remador, não cabe mais ninguém, né? E acho que essa é a grande... E isso é muito ambivalente. A ambivalência da migração é um dos tópicos que a gente também vai trazer, que é migração e complexidade. Vamos pegar ali o Edgar Morin para nos ajudar a pensar nisso. Porque, ao mesmo tempo que o migrante dá essa permissão, quando alguém num sistema faz um movimento de saída, dá uma permissão para os demais também assumirem a própria vida. Mas como isso é um processo doloroso e exigente, nem todo mundo assume a bronca, e isso vai gerar ressentimento, inveja, ciúme, tristeza, sentimento de abandono. Tanto que este garotinho aqui no conto, sinto muito, terei que dar spoilers, chega uma dada altura que o pai aparece para ele em vulto, que é o momento que seria dele assumir o lugar do pai, ou seja, ele partir nessa navegação, mas ele recua. Esse garoto, que é o narrador do conto, depois de velho, né, de adulto, de cabelo branco, quando chega o momento de ser ele na canoa, ele recua. Né? Ainda fala assim: padeci do pior dos medos, adoeci. Alguma coisa assim. Vou chegar lá. Não estou fazendo aqui um vai e volta bem cabeça de imigrante mesmo. A gente perde a linha do tempo. E essa experiência é da ordem, uma coisa que ele fala, que o Guimarães Rosa fala, é aquilo que não havia, acontecia. Que é um outro ponto também que a gente atravessa nos encontros, né, do Migrar e Partir-se, que isso é um processo constante, é da ordem do acontecimento. A migração é da ordem do acontecimento, não é da ordem da existência. O que eu quero dizer com isso? A migração acontece permanentemente conosco. Ela não é algo que está dada, que está posta, que está fixa, como a vida como um todo, né? Não à toa esse conto fala de vida e morte. A vida o tempo inteiro é assim. A vida não está posta, tanto que é absolutamente frágil, a gente pode morrer a qualquer momento.
E na migração é como se isso ficasse muito acelerado, né? Quando ele fala que nosso pai não voltou, não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. Aquilo que não havia, acontecia. Então, é um permanente acontecimento, né, essa jornada migratória. Ela não acaba. Não acaba com a conquista de uma cidadania, né, do outro país, não acaba com a compra de um imóvel, não acaba com um caso, né, a partir do momento que alguém se casa no estrangeiro, com uma pessoa estrangeira, mesmo que tenha filhos, etc. Tem uma mulher na nossa outra turma, ela nos autoriza aqui a partilhar algo assim, nada sigiloso. Ela migrou e teve filhos no outro país. E mesmo assim, isso que é uma experiência tão visceral, né, e radical também, nem isso a tirou desse entre-lugar, né? Ela, mesmo sendo mãe de nacionais daquele outro lugar, né, do destino para onde ela saltou da canoa, nem isso fez ela saltar da canoa mesmo, né? Ela continua, de alguma maneira, por mais adaptada que esteja, por mais situada que esteja, e feliz, é sempre esse entre-lugar, né? É sempre essa outra sina de existir perto e longe de sua família dele, como diz o Guimarães Rosa, né? Se desertava para outra sina de existir perto e longe de sua família. Porque esses que a gente deixa vêm conosco internalizados, e um fenômeno muito interessante, né? Não sei se vocês também já vivenciaram isso, é que quando a gente está longe, é como se a gente enxergasse com um microscópio. Os que ficaram, as dinâmicas, as relações de poder, de dominação, as chantagens, as carências, a nossa carência, principalmente, né? A gente vê o nosso funcionamento naquele sistema porque a gente se põe de fora e, de alguma maneira, isso aclara muitas coisas. E uma das respostas ressentidas de quem fica é: você não está aqui para saber o que é que se passa, né? E muitas, de fato, não estamos, né? É verdade que não estamos ali para ver esse cotidiano. Entretanto, quando chega a informação para a gente, né, quando chega o fragmento da informação, rapidamente a gente identifica aquelas estruturas, o arranjo que se fazia naquele sistema familiar, né? Alguém está dizendo aqui, porque este comentário é sempre muito interessante, porque sempre bate aqui em alguma coisa. Estou rindo porque é tão verdadeiro, me conforta. A Letícia também perguntou: vocês sempre se sentiram e entenderam como migrante ou foi um processo de entender-se como tal? Pois eu me via como viajeira, estrangeira, demorei para assumir-me como migrante. Letícia, essa é uma ótima questão. Para mim, eu sempre me entendi como migrante, mas muito rapidamente eu saí da condição de turista, né? O meu espírito turístico durou 2 meses só, né? Depois, e foi vivendo aqui em Portugal que eu descobri que eu realmente tenho um espírito muito local. Quando eu digo que eu vivo aqui há 5 anos e eu ainda não fui ao Porto, as pessoas aqui ficam simplesmente estarrecidas comigo, acham inaceitável, eu também acho inaceitável, mas é uma questão de estilo mesmo, né? De me sentir muito mais local e querer me conectar com as pessoas do lugar para onde eu me mudei. Isso também tem muito a ver com a intencionalidade dessa mudança, né? Que não foi uma mudança eventual, digamos assim, né? Houve todo um processo e foi bastante estruturada. Então, eu também não fiquei mesmo tempo nenhum como viajeira, né? Sempre me entendi migrante, estrangeira aqui nesse lugar. Também nunca tinha migrado para outro país antes, embora tenha me sentido muito imigrante no Rio de Janeiro, quando fui viver para lá, porque eu venho de uma cidade do interior, né, do Rio de Janeiro, lá no Brasil, e o Rio de Janeiro, né, purgatório da beleza e do caos, aquilo é muita emoção para as pessoas do interior, né, para as pessoas da cidade pequena. Então, me senti mesmo muito imigrante lá.
Então, eu não sei se respondi a sua questão, não sei se alguém também aqui tem essa vivência de demorar para se sentir migrante, se ver muito tempo numa condição, sei lá, turística. Não, eu queria comentar uma coisa com relação a isso que eu acho importantíssimo. Quer dizer, eu acho que esse processo, né, de se saber, né, imigrante, no sentido de que, bom, tem algumas coisas que acontecem comigo porque eu estou nesse lugar de imigrante, né? E é importante, isso é fundamental, inclusive, né, disso que a gente está falando aqui o tempo todo. Mas tem um outro lado que eu acho também que pode ser perigoso, você simplesmente se sentir um imigrante o tempo todo, né? Porque você se sentisse excluído, né? O nativo é aquele que é o dono da terra, a pessoa, e eu estou excluída disso o tempo todo porque eu sou imigrante. Então, quando você se nomeia, né, imigrante, eu acho que você tem que fazer isso com uma certa consciência de que, bom, mas você também é alguém que participa ali, né? Você não está excluído, porque essa questão, esse significante imigrante, ele tem alguma coisa que diz respeito a estar excluído, né, de um núcleo. E eu acho que a gente tem que se dar conta de todas essas questões que a gente está falando aqui, psíquicas, enfim, todas, da questão migratória, sem a gente se identificar 100% com esse lugar de imigrante, né? Aí eu sou pronto, porque isso, eu não posso aquilo, eu não entro nesse esquema, eu me relaciono com um nativo, não sei, qualquer coisa, né? Você não pode se colar a esse significante. E a gente volta aqui nessa frase, aquilo que não havia acontecia. A migração não é um estado permanente, não é quem nós somos. É um estado, é transitória, talvez seja transitória para sempre, mas ainda assim é transitória. Eu não sou imigrante, eu estou, né, imigrando, mas não é a pessoa ser aquilo, não é, né, nesse sentido que você está falando, né? Porque esse excesso de identificação com a condição de imigrante, ela vai gerar duas coisas, pode gerar duas coisas que a gente também aprofunda nos nossos encontros, que ou vai gerar uma paranoia, no sentido de eu sou o estrangeiro, ninguém aqui me aceita, ou vai gerar uma mania, uma reação maníaca, que eu quero esse lugar todo para mim, eu amo esse lugar é perfeito, o meu lugar de origem aqui é uma merda, é errado, nunca devia ter ficado lá tanto tempo, já devia ter vindo para aqui mais rápido. Gera um apego, digamos assim, uma tentativa de adaptação meio maníaca, assim, meio acelerada, porque há um excesso de identificação com a condição migrante, né? Então, esse excesso de identificação, uma coisa é tomar consciência de que eu estou nesse processo aqui meio na terceira margem do rio, outra coisa é eu efetivamente nunca descer dessa canoa. E aqui na próxima parte do conto é muito interessante porque o menino, ele todo dia pega os restos, achei isso aqui de uma simbologia que eu fico até arrepiada. O menino todo dia pega os restos de comida e de água e leva para a beira, para uma das margens do rio, e põe lá para o pai ir buscar. Então, olha o simbólico disso, que é o migrante se alimentar das sobras do que ficou. E como se a gente fosse voltar na margem antiga para pegar um pouquinho desse alimento. E isso é um processo que muitas vezes é necessário, às vezes a gente precisa voltar, né, visitar, ou estar sempre em contato. A minha marmita da margem de origem é a música brasileira, é tomar minha cervejinha, né, ir no meu terreiro, são coisas que eu preciso assegurar para mim dessa parte minha que ficou, né? Então, acho isso aqui muito simbólico, achei essa parte muito simbólica da migração. Aí é que ele diz que a mãe sabia desse encargo, então ela mesma fazia com que sempre sobrasse alguma comida para ele ir lá oferecer para o pai, né? E deixava lá na beira do rio para o pai vir buscar. Então, é algo a se pensar também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat que coisa tá bombando. Daiane, eu sou total imigrante, com suas dores e mudanças, mas quando era mais jovem era mais fácil, depois de uma idade pesa. Eu, no início, me sentia turista, acho que me senti imigrante durante o primeiro ano.
Depois o Rodrigo. Pergunta ótima, Letícia. Bateu aqui. Eu demorei também pelas razões que a Marta está trazendo. Esse lugar de imigrante, para mim, ainda é doloroso pela exclusão, por não ser daqui. Mas, ao mesmo tempo, libertador, já que sim, eu não sou daqui, mas estou aqui. Me dá uma sensação material de escolhas. É muito isso, Rodrigo. Rita, estou no início, 8 meses, de um processo de entendimento se estou migrando ou vivendo uma pausa. Mas as questões familiares, a forma de ver as dinâmicas, sobretudo de dominações, chantagens, invejas, ciúmes, estão todas vindo à tona, surpreendentemente geram um luto. Porque o luto é não só dos objetos, né, desses laços que se perdem de alguma forma, mas eu acho que o luto mais doloroso, não só na migração, mas na vida como um todo, é o luto da fantasia que a gente tem sobre as pessoas que a gente ama. Porque a gente ama, né, nossos pais, em alguns casos, né, mas digamos, vamos supor que amamos os pais, né? Amamos os pais, filhos, irmãos, parentes, amigos, mas a gente ama, grande parte desse amor se alimenta da fantasia que a gente tem sobre essas pessoas. E na migração tem um sofrer duplo, que é a gente perde essas pessoas, ou diminui muito drasticamente a possibilidade de convívio, e perde também a nossa fantasia, porque, de alguma maneira, o que resta dessa relação revela outras facetas, nossas e da outra pessoa. Essas novas facetas não necessariamente dão o mesmo match de antes, né? Não se combinam da mesma maneira. Então, isso é muito duro. Lidar com a perda da fantasia é sempre muito dura, é sempre triste. A isso, Renata, porque essa questão do imaginário, né, que se tem disso, do que ficou das pessoas e tal, mas também tem essa questão do imaginário que se perde, que é assim, a pessoa faz, né, tem um imaginário, tem tudo, o que será essa vida aí nesse outro país e tal, e a realidade, claro, sempre frustra o imaginário, né, o imaginário é algo que é sem limite, né, e a realidade vai lá e ela coloca limite nessa imaginação, né? E isso eu acho que é muito importante. Tem esse lado libertário, sim, né? Que eu acho que é alguma coisa que realmente é isso, né? Você, como se você largasse algumas coisas, agora eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, enfim, e tem esse lado libertário. Mas tem aquilo, né, que o psicanalista Jacques Lacan chamava, que é o encontro com o real. E aí não é a realidade, né? É o real do trauma, o real forte. O real, né, na psicanálise lacaniana, ele é o trauma, é aquele encontro com aquilo ali que é o indizível, é aquilo que não tem como você poder explicar com palavras, né? E tem isso na experiência migratória, né? Então, assim, tem muitas coisas, que é esse imaginário do que ficou, o imaginário que se tem daquele país, né, que você vai encontrar, que é um país que está na sua cabeça, né, que certamente não é um país que você vai encontrar de verdade. E tudo isso é muito traumático, né? Mas ainda assim é libertário. Então, eu acho que é uma experiência né, incrível, mas ela tem consequências, é isso que a gente está falando o tempo todo. Né? E essas consequências, elas são consequências que vão afetar o nosso senso de identidade, né? Quem nós achamos que somos, né? Quem pensamos que somos, é um dos tópicos também dos encontros, que é a identidade migrante, né? Quem eu sou nessa condição? Quem eu sou neste acontecimento? Se a migração não é tanto da ordem do ser, mas do devir, né? Disso que está permanentemente em transformação, em vir a ser. Quem então eu sou? Qual é meu eixo? O que resta de mim, né? O que permanece? O que se transforma? São questões que a gente pode não se colocar diretamente, né? Não sei quantos imigrantes se colocam essa questão assim de uma forma tão direta, mas na clínica a gente vê como essa mesma questão se manifesta desde como é que eu vou me comportar num determinado ambiente de trabalho com pessoas dessa nova cultura, né? O meu marido trabalha em empresas multiculturais, né? Ele é da área de TI, portanto lida com gente de todas as culturas, e é muito interessante como eu falo que o TI é a zona Schengen do mercado de trabalho, né? Porque é uma neutralidade assim. A própria cultura que essas empresas buscam estabelecer, pelo menos, as que não estão muito americanizadas,
buscam ali uma espécie de neutralidade para que todas aquelas diferentes culturas possam ter voz, ter lugar, ser bem compreendidas, né, ser bem acolhidas, de alguma forma, assim. A Andréia, eu confesso que não me senti muito imigrante, vim legalmente estudar e acabei me casando, mas já estava conectada com a cultura há anos, fui super bem acolhida. A Letícia, meu imaginário do Brasil, um Brasil maravilhoso, existe na minha cabeça. No meu dia a dia, eu prefiro esse Brasil em mim do que quando vou de visita. Meu dilema é como ser brasileira na Patagônia. Viviana, como ven ustedes las experiencias migratorias con condiciones más desfavorables, como, por ejemplo, migraciones forzadas, com poucos apoios emocionais e econômicos, vivência de racismo no país receptor, entre outras, como determinantes para a saúde. Olha, eu lendo aqui um portunhol péssimo. Determinantes para a saúde, em particular a saúde mental. Esses são os aspectos que trabalho cá. Vou pausar aqui nessa pergunta porque eu acho ela muito importante, né? Até por uma questão de enquadramento da nossa fala, né? E de que lugar a gente fala. Eu não tenho experiência com refugiados, não trabalho com refugiados, assim, não tive essa oportunidade ainda, né? Não sei o que a vida me reserva, mas do que a gente vem estudando, né? Das nossas leituras, principalmente com o que o José Bachotegui fala, né? Na Síndrome de Ulisses, a vida do refugiado, por não ter tido esse componente de decidir um adeus, o refugiado não decidiu migrar, né? Ele foi forçado a. Portanto, eu acho que há ainda mais etapas de luto, mais etapas de perda a serem processadas e elaboradas, mais dor envolvida do que para uma pessoa que decide migrar, né? O imigrante forçado ele para mim é o mais fragilizado, né, de todos os tipos de migrantes, quem está numa situação de maior fragilidade. A saúde mental do refugiado, no meu olhar, depende de uma equipe multidisciplinar, enquanto a saúde mental de um migrante que assim decidiu, acho que vai bem ali com terapia, bons grupos de amigos, eventualmente um acompanhamento psiquiátrico, se for necessário, em momentos de crise, né? Eu vejo, continua sendo uma equipe multidisciplinar, mas o migrante que assim decidiu e se organizou para fazer esse processo, ele enfrenta muito mais desafios internos, acho eu, do que o refugiado que vai enfrentar desafios externos, assim, violentos, né? Muito violentos, e eles foram arrancados, né? É como uma planta que você arranca ali, e as raízes ficam, assim, um pouco sem ter do que se abastecer, né? Então, eu vejo dessa forma, não sei o que a Marta pensa. A questão realmente é bem mais complexa, né? Especialmente os exilados, assim, né? A gente já tem alguns textos sobre isso, do Salman Akhtar, inclusive ele vai falar, tem algum sentimento de raiva do país, né? De alguém que expulsou essa pessoa, né? O refugiado, sim, ele tem isso que você falou, a realidade em si mesmo, ela é muito mais cruel. Eu acho que a questão do exilado é muito mais interna mesmo, né? No sentido de amor e ódio por aquele país que o expulsou, né? E o Salman Akhtar fala de uma questão da nostalgia, por exemplo, de ser um instrumento para o imigrante importante, por exemplo, para acalentar, né? Às vezes você está com saudade, você consegue lembrar das coisas legais, como eram as relações, pessoas, lugares. Para o exilado, isso é dificílimo, né? Uhum. Porque ele tem realmente esse sentimento, né? Essa ambivalência de amor e ódio pelo país, e essa nostalgia, ela se torna impossível, né? Uhum. É um processo muito diferente, né? Assim, com certeza, a gente está falando disso que eu digo, são várias migrações, não é uma, né? A gente está falando sobre a migração, né? Eu atendo algumas pessoas, né? Imigrantes e tal, alguns brasileiros em situação bem precária, vivendo em Portugal, no sentido financeiro, de solidão, racial, com racismo. Então, assim, realmente são questões trabalhadas, e que às vezes também são questões que não são
elas foram vividas no Brasil da mesma forma, né? Então, assim, a saída foi uma tentativa de escape disso, e aí, de repente, a pessoa se depara num novo país, vivendo exatamente a mesma precariedade, mas ainda, às vezes, ainda pior, né? Porque mais solidão, enfim. Por isso que eu digo, são várias migrações, e a gente realmente tem que, né, poder pensar separadamente, as questões não são as mesmas, né, as dificuldades não são as mesmas. Uhum. É uma pluralidade de experiências, né? Lembro nos encontros da primeira turma, ficou muito marcada a seguinte diferença, né? Migrantes voluntários, que assim decidem ir, expatriados, que são aqueles que até decidem ir, mas vão, por exemplo, ou pelo trabalho, ou cônjuges, né, de pessoas que foram expatriadas pelo trabalho, então é como se essa pessoa migrasse meio que a reboque de outra, né, por circunstâncias da vida. Tem os refugiados, tem os asilados políticos, né, a gente tem um caso do jornalista brasileiro Anderson França, que ficou um tempo asilado aqui em Portugal e agora está na França, né, então, são vários tipos, né, de migração, várias experiências, e dentro desses tipos é tudo muito singular, mas realmente, por uma questão estrutural, até a estrutura de cada situação vai viabilizar maiores ou menores recursos para o enfrentamento das dificuldades inerentes a esse processo de sair de um lugar e ir para outro, né? A Beatriz falou alguma coisa aqui. Renata e Marta, vocês estão dando voz a tudo que a gente sente e muitas vezes não entendemos. Felizmente, isso é uma constante que a gente vem escutando, né, nos nossos encontros, porque a ideia, né, é precisamente criar um espaço e sustentar um espaço a partir tanto de uma escuta qualificada como do vínculo afetivo mesmo, né? Bendito algoritmo. Sustentar esse espaço para que quem está compartilhando de uma experiência mais ou menos semelhante possa nomear, né? O que angustia a gente é o que não está nomeado, é o que está desmentido. E o nosso projeto, como a Marta falou, começou de uma maneira absolutamente despretensiosa e intelectual, ou seja, era o... Já vou contar sobre a proposta, estamos acabando para contar. O grupo começou como um grupo de estudo, né? Eu não conheço a Marta pessoalmente, só para vocês terem uma ideia, né, de como essa vida migrante é bonita e pode ser muito criativa, né? A gente se conheceu na formação de psicanálise, e é um arco do tempo muito interessante, porque na época que ela estava presencial, lá em Ipanema, eu já tinha saído, mas foi perto, assim, quase que a gente se encontra, mas a gente veio se encontrar no meio do Atlântico, na terceira margem, né? Então, eu costumo dizer que esse espaço virtual é como essa terceira margem, né? É um lugar de encontro, onde a gente pode estar, e onde esse acontecimento vai ganhando forma, vai ganhando nome, vai ganhando espaço, vai ganhando afeto, principalmente, né? Tanto eu como a Marta somos pessoas muito afetivas, e foi tão bonito esse primeiro processo que os encontros passaram a continuar. A gente teve ali uma parte, digamos, formativa, né? Beijo, Dai. Até a próxima, meu bem. Daiane também já está comigo aqui numa jornada migratória há um tempão. E o grupo, né, do próprio grupo, emergiu o desejo de continuar os encontros. E aí ganhou uma outra forma, né, que seria a grupo análise. Então, tudo esse caminho todo do migrar é partir-se, e eu agora já uso até como bordão, por exemplo, outro dia eu falei, migrar é partir-se e remendar-se com um funk, que eu vi um vídeo dos meninos cariocas fazendo passinho, dançando um funk, assim, aquela coisa bem de resgatar uma certa brasilidade no estrangeiro, que dá ali reabastece, é como esse pai que volta ali na margem do rio, pega aquela comidinha e segue viagem outra vez, né? E tem aqui uma fala, mais uma parte aqui no conto,
que eu acho que retrata muito esse ressentimento de quem fica, né? Que é o filho pensando, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Então, esse ressentimento de quem fica, às vezes causa no imigrante também uma espécie de solidão, né? De não poder contar com o apoio de quem ficou. Esse apoio moral mesmo, né? Da boa conversa, enfim. Isso também me tocou quando ele fala também, os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos, como a nossa percepção da passagem do tempo. Todo dia eu estava conversando isso com meu marido. Ele está com a sensação, a gente já fez 5 anos de Portugal, ele tem a sensação de que tem muito menos tempo, e eu tenho a sensação de que já tem 10 anos, pela diferença de vivências minha e dele, né? Contato com pessoas, lugares que a gente visitou, ele é mais caseirão e tal, é o rapaz do TI, portanto, tá sempre bem aqui em casa, né, no rolê dele, e eu, serelepe, né, vou para um lugar, vou para o outro e tudo mais. Então, tem essa sensação de que já tem tão mais tempo vivido aqui. Então, essa frase também me tocou muito. Aqui fala também de que era que eu tinha tanta culpa. Se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, por quê? Devia de padecer demais. Então, pensando aqui esse menino e esse pai como duas partes nossas que ficam em conflito na migração, né? Uma parte nossa que sente culpa por ter abandonado quem ficou, outra parte também que está no enfrentamento dos padecimentos dessa viagem, dessa mudança, né? A Michelle está falando alguma coisa aqui. Geralmente quem fica muda a forma de nos tratar. A imigração parece estar atrelada a ganhar na loteria, como se fosse mágica e fácil, onde nos tornamos ricos de um dia para o outro e que a vida aqui é fácil. Isso me irrita e entristece muito. Sim, essa é uma fala bem constante dos analisantes que são migrantes, né? E também... Oi, Marta. Tem o imaginário daqueles que ficam, né? Ai, a pessoa está morando lá fora, né? Está morando no exterior. Assim, é um imaginário completamente fora, né? Enfim, não condiz com a realidade, né? Não. Tem uma outra parte aqui do conto, né? Apertava o coração. Meu pai estava lá sem a minha tranquilidade. Imagina isso, né? Essas duas partes nossas, quem foi e quem fica. Meu pai estava lá, e essa parte minha que foi, estava lá sem essa tranquilidade de quem está aqui na segurança da margem, da terra firme, da casa com comida, né? E essa culpa, esses sentimentos tão ambivalentes e tão contraditórios que acompanham o imigrante, né? E acompanham todo mundo que decide fazer uma escolha muito radical, uma mudança muito radical na vida, né? Aqui, quando ele fala, sofri o grave frio dos medos. Achei essa frase aqui. Adoeci. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. E assim o gênio encerra esse conto, né, que traz essa morte, porque essa migração também vai implicar alguma morte, seja a morte das fantasias, dos ideais, morte de partes nossas que a gente achava que estavam muito estabelecidas, porque como todos os nossos referenciais de identidade, tudo aquilo que formou e compôs o nosso senso de identidade, de alguma maneira fica para trás, e agora o que há é o novo, há o acontecimento e há esse permanente transformar-se. Então, diga, Marta.
Não, porque essa questão identificatória da identidade, eu acho ela muito importante, porque justamente isso, né, que se perde dessas identidades, né, e, na verdade, ela cria quase uma dessubjetivação, que o Ashoteki, ele vai falar que são os estados confusionais, né? A pessoa fica realmente, o que é mesmo que eu quero, quem é mesmo que eu sou, de onde mesmo? A pessoa fica um pouco assim, porque, na verdade, há uma desidentificação, é um processo que acontece, né, na migração, um processo psíquico, há uma desidentificação, porque as coisas que ficaram para lá, e agora você não sabe bem, você ainda não criou as suas, e você tem que se reidentificar, então, isso é um outro processo, né? Você tem que encontrar os seus pares, as coisas que te agradam, os lugares que, né, digam algo para você nesse novo espaço, enfim. É todo um processo de reidentificação para sair desse estado de dessubjetivação, né? É uma coisa, isso também a gente vai falar, né? Mas é muito importante isso. É bem profundo. A Letícia botou uma questão aqui que é muito importante. Mas, Renata, ter com quem partilhar a sua cultura ajuda? Ter seu companheiro como um espelho de reconstruir um microclima por dizer algo. Eu aqui não tenho com quem ressonar meus hábitos. É essa solidão de não se reconhecer nos hábitos mais simples e cotidianos. Aqui eu tenho uma resposta ambivalente para dar. Por um lado, obviamente que sim, eu não sou pessoa para viver sozinha, portanto, me dá muito jeito ter o meu marido aqui junto comigo, a gente veio junto para essa experiência. Por outro lado, eu e ele temos personalidades completamente diferentes, mas é completamente diferente. Então, muito das minhas experiências aqui eu vivi sozinha. Eu compartilhava com ele depois que eu vinha contar como foi. E uma coisa, e aí acho que tem um componente de sorte, né? Eu tive sorte com as pessoas que eu encontrei pelo caminho, né? Com os portugueses que eu encontrei ao longo do caminho, apesar de algumas experiências desagradáveis, como é óbvio, e acontece. Mas como eu vim para cá muito numa certeza, né? A gente veio para viver, né, com uma boa estrutura, e isso também, obviamente, faz toda a diferença. Eu vim para cá para viver. Então, num primeiro momento, eu estava meio maníaca, daquele que a gente falou ainda há pouco. Eu queria me conectar com o povo daqui, né? Não rechaçava brasileiros, como é óbvio, mas o meu foco maior foi em absorver a cultura daqui. Tanto que antes de mudar, eu escutava música portuguesa, ouvia rádio portuguesa, queria me habituar com a fala, né? Que eles falam mega rápido, engolem todas as vogais, né? Então, eu fui me aculturando. E, ao fim do dia, contava para ele como foi, né? Agora, depois de uns anos aqui, que eu fui encontrar mesmo o meu núcleo de brasilidade, que tem a ver com a minha prática espiritual, com a minha religião, que é terreiro. Que por acaso é um terreiro dirigido por portugueses. Acho isso engraçadíssimo. É um terreiro de Umbanda dirigido por portugueses. O pai de santo e a mãe de santo foram ordenados no Brasil, mas são portugueses. Então é muito interessante esse núcleo de brasilidade com sotaque tuga, né? É muito rico, assim, isso é muito rico. Então, eu vim também muito com essa consciência de que, por muito tempo, eu não teria esse núcleo brasileiro, porque eu não queria viver numa bolha. Quando eu vim para cá, e isso, obviamente, teve seu preço, que é uma certa solidão muito grande, né, que eu senti, apesar da companhia do meu marido, mas não basta, né? A gente sabe muito bem que uma relação, seja ela qual for, não basta para compor a nossa pertença e a nossa paisagem interior. Então, foi com o tempo que eu fui encontrando os meus núcleos de brasilidade, mas principalmente comigo mesma. Eu fui encontrando um bom lugar para o Brasil dentro de mim, né? Eu fui vivendo isso de uma forma que não fosse fragmentária, ou seja, que eu não fosse uma pensando no Brasil e outra pensando aqui em Portugal. Houve adaptações no meu comportamento para poder me integrar bem à cultura daqui, mas sem perder, afinal são europeus,
mas sem perder a brasilidade. E nesse arranjo, que eu digo que também tive alguma sorte com as pessoas que eu encontrei. Acho que por sentirem em mim também uma abertura muito grande sobre como eles viviam, como eles pensam, como eles comem, do que eles gostam, eu também fui encontrando muito acolhimento e muita gente que queria saber da minha brasilidade, mesmo sendo português, né? E queria saber, e com aquela curiosidade genuína, não é com essa curiosidade estereotipada de brasileira puta, né? Embora exista isso aqui. Mas, felizmente, também logo me conectei a um grupo de mulheres, né, daqui. Isso também já me trouxe uma segurança, por estar num ambiente feminino onde eu me sinto mais segura. Portanto, assim, foram pequenos pontos que eu acho que eu fui buscando aqui, com as pessoas daqui, locais onde a minha brasilidade pudesse ter lugar. Mas, para isso, eu precisei dar um lugar para a minha brasilidade internamente. Não sei se estou sendo muito contraditória aqui, né? A partir do momento em que eu assentei essa minha brasilidade internamente, sem que seja o Brasil e a brasilidade é a melhor coisa do mundo, nem a pior coisa do mundo, é o que é, expressão essa que os portugueses usam muito, é o que é. Assentado isso em mim, isso também teve possibilidade de vir cá para fora nesse intercâmbio, né? Então é como se ficasse uma fronteira porosa em que a minha brasilidade vai lá para fora e a portugalidade, a lusitânia, vem cá para dentro. E a gente faz aqui uma dança, né? Tem uma amigona minha daqui que às vezes ela fala umas expressões que eu não faço a menor ideia do que seja, e ela fala assim: opa, temos que escrever um dicionário português brasileiro. Isso vai ser um sucesso de vendas na FNAC, porque são coisas engraçadas mesmo, assim, que a gente dá muita gargalhada, dessas diferenças que não são fronteiriças. Essas diferenças que são, acho que, da singularidade humana mesmo, da variedade, da diversidade humana. Não é aquele tipo de diferença que constrói uma barreira, né? Mas sim a diferença que enriquece, que alegra, que diverte, que traz aqui, torna essa vida interessante, né? Criativa, eu acho. Mais coisas. Que presente de início de ano, essa conversa tão cheia de significado para aquilo que estava na canoa deste rio da vida em outras águas. Ai, que bom, que bom. Paulo Matos é Cristina? Cristina? Márcia. A Carol Trindade, a diferença cultural pode gerar choque, a adaptação requer imersão e, consequentemente, a perda de identidade. Migrar para outro país é importante, manter costumes ou comunidade com pessoas do país de origem. No início foi muito difícil se adaptar, tive que voltar para o Brasil para um resgate do self. Voltei recentemente para os Estados Unidos e, de alguma forma, aqui agora também ressoa como casa. Tive que voltar ao meu país de origem para assimilar a coisa toda, agora me sinto completa. Muito legal isso que você falou, Carol, porque a gente veio para cá em novembro de 2018, 2019 não fui ao Brasil, 2020 pandemia. Então eu fiquei, 4 anos sem ir ao Brasil. E eu nunca tinha saído do Brasil na vida, nem para viajar. Então, tanto que quando eu comprei essa passagem para ir, em 2022, eu já estava, surtandona, assim, já estava esquisita a minha cabeça. Por conta disso, né? É como se eu precisasse ir beber na fonte. Sabe quando a comidinha que o filho do conto deixa na beirada do rio? É como se eu não tivesse pego nada mais dessa comida. E eu também senti isso que você está falando, de precisar ir lá. E também, quando fui, senti um estranhamento enorme. Falei assim, não sei do que eu preciso mais. Eu estava lembrando de uns amigos também que foram morar nos Estados Unidos com as crianças e deu 6 meses. Ela disse: não posso ficar, eu tenho que voltar. Aí eles voltaram, né? Ficaram aqui mais um ano. Aí depois ela falou: agora eu estou pronta para ir. Mas como assim? Agora eu posso ir. Mas realmente assim foi um processo que ela precisou voltar e daí agora eles moram lá tem quase 10 anos. Mas é isso aí.
É uma espécie de Não é recuperação. necessário sempre da mesma forma, né? Mas eu digo, cada um encontra a sua forma aí de lidar com isso, né? No caso, Não, é impressionante, assim, a gente... eu tô assim meio preocupada com o horário, porque eu sei que tem gente que realmente a gente falou assim, 1h30, e aí daqui a pouco essa 1h30 tá chegando. Eu tô adorando o encontro e tudo, mas eu realmente acho que a gente, né? Não, eu também já acabei já acabei o conto, e agora já podemos passar para partilhar com vocês. Vou partilhar a tela aqui rapidinho. Como é que é esse convite, né, de participar do Migrar é Partir-se, dessa segunda edição. É uma comunidade, a gente se encontra todas as semanas, a gente separou aqui alguns temas para falar sobre, né, essa jornada migratória. Deixa eu partilhar aqui com vocês, cadê? Aqui. Conseguem ver? Acho que ainda não está. Pronto. E aqui tem o programa dos encontros, né, com as datas já, sempre é na quarta-feira, nesse mesmo horário. Esses encontros são gravados e ficam com acesso por 6 meses. Tem aqui algum cuidado com a confidencialidade, porque acaba por ser um espaço onde a gente partilha experiências, né, partilha as nossas questões, as nossas dores. Então, idealmente, é um espaço de confidencialidade, né? Tem aqui os temas, fala de migração e complexidade, enfrentamento das perdas, o luto e a melancolia, a identidade, a questão da linguagem, a síndrome de Ulisses, essas fronteiras da geografia psíquica, o retorno impossível, falamos da nostalgia também, que é um tema muito, muito peculiar do migrante, a importância da comunidade de destino, de ter, assim, essa envolvência por quem nos recebe, né, no novo lugar, o sujeito diaspórico e a sua possibilidade de vinculação, e o processo de individuação, né, tornar-se quem se é nessa jornada migratória. Eu e a Marta, a gente faz aqui essa dança, né, ela traz muito da psicanálise, e eu vou trazendo algo da filosofia, da psicologia analítica, do Jung, e a gente vai aqui entrecortando literatura também, a gente vai entrecortando esses encontros, né, fazemos sempre uma introdução ali, mais ou menos teórica, e depois a conversa vai fluindo, assim, mais ou menos como fluiu aqui, foi muito pelo chat, mas nos encontros falando mesmo, né, as condições para esse... Deixa eu falar uma coisa da gravação. Na verdade, a gente faz a gravação porque, por exemplo, depois a gente coloca no grupo, se alguém não foi, né, então a pessoa pode assistir. É apenas essa a razão que a gente grava, né? Exatamente. Para quem não puder ter estado presente, não ficar preterido, né, do conteúdo que a gente partilha. E aí as condições são o preço de todos os encontros, né? O pacote são R$600 e é possível parcelar pelo Simpla. A gente está oferecendo um desconto de R$100 para os 5 primeiros inscritos nesse link, que depois eu vou pôr aqui no chat e vou botar lá no grupo do WhatsApp. Fica num total de R$500, que pode ser parcelado também. Os 5 primeiros inscritos. E o desconto de 200 para quem quiser pagar à vista. Esse pagamento à vista fica em R$400, pode ser um Pix feito diretamente para a Marta, e quem precisar fazer via pagamento internacional, né, ou União Europeia, ou outros, tem pelo Revolut, pelo PayPal, e também o número do IBAN para fazer transferência bancária, nesse valor de R$400. Aí é uma questão de fazer o cálculo do câmbio, e no dia da transferência, e fazer o pagamento. Simples assim. Aí a gente deixa em aberto se alguém tem alguma questão, qualquer coisa que foi dita aqui, enfim. Eu queria perguntar o tempo de duração de cada encontro e como ele vai funcionar, se a gente vai ter alguma leitura prévia, né, para que a gente possa, por nós mesmos, aprofundar, para levar reflexões, e queria saber um pouquinho do funcionamento.
Sim, a gente sempre manda algum texto antes dos encontros, para poder, quem quiser se aprofundar, ler um pouquinho, ficar com essa bibliografia também. Nos encontros, a gente faz uma introdução teórica, né, um pouco parecida com o que a gente fez aqui, teórica, literária, poética, enfim, a gente faz aqui essa junção para conduzir aquele encontro, e enquanto a gente vai fazendo essa exposição, quem for sentindo a necessidade de falar alguma coisa, tiver algum insight, não é muito formato aula, é um formato meio tertúlia, assim, meio, sei lá, sarau literário, alguma coisa assim. Uhum. É mesmo para que seja esse espaço criativo. A gente envia alguém está perguntando aqui, esses textos vocês enviam por onde? A gente, uma vez as pessoas inscritas, a gente cria um outro grupinho do WhatsApp, onde estão só as pessoas da turma, onde a gente envia os textos, também podemos enviar por e-mail, enfim. Geralmente a nossa comunicação fica bem fluida ali no grupo do WhatsApp, né? Não tem trocas intensas de mensagem, mas também é bem espontâneo, sabe? Para pessoas que estamos fora do Brasil, como se facilita os pagos, indicam. Para pagamentos internacionais, tem o PayPal, tem o Revolut, que é um banco também, que eu acho que dá para fazer pagamentos internacionais. E se for uma hipótese muito fora aqui das nossas alternativas, a gente conversa em privado para ver como pode ser viabilizado, tá bem? Não vai ser por falta de sistema de pagamento que a coisa não vai acontecer, né? Pelo amor de Deus, a globalização, o capitalismo tem que servir para alguma coisa, né? Nem que seja para a gente internacionalizar as transações. Semana que vem, né? E sim, já começa na próxima semana. As gravações, portanto, ficam disponíveis durante 6 meses. O ideal é que o pessoal possa estar presencialmente, né, para poder ter essa troca, mas a gente grava, sobretudo por conta dessa parte expositiva, né, assim, instrutiva, digamos assim, dos temas, sempre nesse horário e com essa duração. Portanto, às 5 horas de Portugal, e provavelmente os encontros vão até 27 de março, então é capaz dos últimos ali pegar o horário de verão daqui. Então, a gente eventualmente vai ter que fazer ali um ajuste de 1 hora no horário, mas, enfim, dependendo do grupo que se formar, a gente combina isso direitinho. Mais coisas que eu esteja me esquecendo, ou dúvidas que vocês tenham. Se essas informações sobre o programa pagamento a gente pode enviar. Sim, eu vou botar isso lá naquele grupão do WhatsApp, eu não sei se todos que estão aqui estão naquele grupo, mas também vou enviar por e-mail, pelo Simpla, né? Porque a gente não tem o e-mail de vocês, a gente não está fazendo o mailing list. Quem se inscreveu pelo Simpla, eu envio o e-mail direto pela plataforma do Simpla, né? E também ponho lá o linkzinho, tudo direitinho, e partilho com vocês, sim, essas informações. Vai ser uma alegria tê-las conosco. Quais são as perspectivas que consideram para abordar essas temáticas? Não entendi a pergunta. Também. Olá. Posso falar? Sim, claro. Eu não sei se vai para entender. Eu estou querendo conhecer perspectivas, mas a causa da migração tem muitas possibilidades de ser analisadas. Estou entendendo que tem uma perspectiva de saúde mental ou não? Sim. Errada. Sim. Se é também interseccional, se é também pensada em uma mirada latino-americana, se tem também um posicionamento anticapitalista, por exemplo, ou antirracista, se tem também diferentes formas de considerar o programa que eu alcancei a olhar. Entende? Entendi. Acho que tem a ver com as nossas referências mesmo, né? As referências que a gente utiliza para falar desses temas. Em termos de bibliografia, né, de livros nos quais a gente se baseou,
não lançamos mão desses teóricos, né, interseccionais, mas eu e Marta, como pessoas, né, e como falantes desses encontros, né, temos essa perspectiva de maior pluralidade, maior singularidade. Depois posso pôr lá no grupo também a bibliografia, né, os autores e autoras que a gente utiliza para essas reflexões, mas, assim, a perspectiva central da nossa abordagem é a saúde mental. E tanto eu como a Marta somos analistas, né, psicanalistas, portanto, a gente fala desse lugar, da saúde mental e da psicanálise, principalmente. E a gente busca fazer esse diálogo com outros campos, tanto da filosofia, da sociologia, da ciência política, né, trazer da forma mais rica possível, dentro de 1h30, né, nos encontros, esse olhar, né, mas também a ideia é que os encontros sejam de troca, portanto, quem participar do encontro e quiser trazer essas outras perspectivas é mais do que bem-vindo, assim, enriquece muito. Aline, foi muito produtivo e gratificante, tudo compartilhado. Nos vemos pelo Rio, nossas canoas se cruzando. Que bonito, que bonito. Bom, gente, é isso. Estamos aqui 6h30 daqui, 2h30 aí do Brasil, 3h30 aí do Brasil. Obrigada a todos que estiveram aqui, né, emprestaram a generosidade dos ouvidos e da atenção aqui para essa nossa conversa. Nos vemos pelo Rio. Marta, quer dizer alguma coisa? Queria agradecer também, acho que foi muito interessante aqui, né, e a gente está aberta a qualquer pergunta aí, acho que foi uma troca interessante, acho que vocês viram, né, acho que puderam compreender um pouquinho como é que vai ser isso aí, porque a gente fica mesmo nisso, fala um pouco, eu falo, porque cada dia uma vai, né, cada dia uma faz uma explicitação da temática, mas a outra está sempre, né, a gente fica num jogo aí, né, e cada trocas, e a gente, quem tiver a oportunidade, né, o interesse de participar, a gente realmente gostaria que trouxesse também questões, né, porque é isso, né, porque não são questões teóricas, né, são questões nossas, psíquicas, enfim, humanas, e a gente traz, assim, tá super bem-vindo, né, as questões, as experiências de cada um, que enriquece realmente toda essa teoria, né. É exatamente isso. Bom, pessoas, é isso. Foi excelente tudo. Lamento que no primeiro encontro, no horário agendado, não conseguirei participar. Bom, mas é isso. Tendo a gravação, depois pode acompanhar. Fica aqui o convite a todas, todos. A gente vai se comunicando. Vou pôr lá no grupo também todas as informações. Okay. Um abração, gente. Tchau, tchau.